E aí, galera? No podcast de hoje temos o Daniel, natural de São Paulo, que hoje é engenheiro DevOps da IBM em Cork, no sul da Irlanda. O Daniel já atuou em várias empresas de TI no Brasil, agregando experiências em diversas áreas como desenvolvedor, administrador de banco de dados e também de sistemas. O Daniel, após adquirir sua experiência no Brasil, também teve uma breve passagem pela Argentina antes de se aventurar em Cork, onde reside atualmente. Eu sou o Leandro e hoje aqui comigo para entrevistar o Daniel está o Kelson. Tudo bem, Kelson? Tudo bom, Leandro? Durante a conversa, abordaremos assuntos diversos de tecnologia, carreira e vida na cidade onde ele vive. Vamos lá? Bora! Olá, Daniel. Conta pra gente um pouco da sua história, de onde você é, onde você estudou e como começou o seu interesse por TI. Opa, e aí, Kelson, vamos lá. Cara, eu sou de São Paulo capital mesmo. Eu sou da região norte de São Paulo, Casa Verde. Talvez alguém aí possa até conhecer. Mas eu estudei num colégio comum mesmo, normal, de bairro. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, talvez 12 anos ali, acho que minha mãe já comprou um computador, né? Era um 386, 286, uma coisa assim, uma máquina bem velha. Mas esse era um computador sucata que tinha na época, ela comprou, acho que da empresa que tinha sobrado. Mas meu primeiro contato mesmo, acho que tinha sido uns anos antes disso, com meu tio. Meu tio fazia técnico em eletrônica e ele estava mexendo com o microcontrolador na época e eu lembro que ele montou um computador em casa. Ele pegou a placa, fez lá, traçou a trilha, botou no ácido para derreter e tal, pegou do zero. E eu lembro que aquele computador que ele montou, ele bootava um sistema operacional numa fita cassete. Ele tinha um gravadorzinho de fita cassete. Ele botava lá, dava o play, e aí botava o sistema operacional, aquela fitinha ficava indo e voltando, uma loucuragem, cara, era animal. E tudo isso daí pra gente jogar pinball, cara. Pra gente jogar pinball, Tetris e Breakout. Eram os três joguinhos que jogava daquele negócio. Cara, era sensacional. Isso era em que ano? Eu sou de 83. Então, isso aí era mais ou menos ali 94, 95. Porque meu tio fez faculdade nesse período aí, começo dos 90. Mas o primeiro computador foi lá para 96, 97. Então, são mais ou menos essas datas aí. E minha mãe trabalhou na Eletropaulo, que é a empresa de eletricidade de São Paulo, a Light, como se fosse na Light no Rio. Mas ela trabalhou a vida inteira lá. E eu lembro de eu indo no final de semana com ela no escritório e eles tinham computadores lá. E aí eu ficava mexendo, ficava brincando. E tinha alguns deles que até tinham alguns jogos instalados, tipo um desses jogos beat'em up e tal, que eu ficava jogando lá também no coisa. Então eu acho que meu interesse por tecnologia, por computador em si, nasceu exatamente aí. Porque eu acho que ele foi um dos meus primeiros contatos, onde eu falei assim, nossa, como isso é legal, cara. Como é que funciona, como é que faz aquilo. E depois, mais pra frente, ali 96, 97 mesmo, meu tio já tinha um PC de verdade mesmo e tal. E aí veio a época que abriu a internet comercial, para uso comercial no Brasil. Então eu lembro que eu ficava no clássico, né, do bate-papo do UOL, ficava o dia inteiro. Você conectava depois da meia-noite? Não, era assim, na minha família era assim, sábado a gente ia na casa da família do meu pai, né, dos meus avós, só por parte de pai, Certo. e no domingo era nos avós por parte de mãe. E o lance do pulso único, né, que pagava só uma conexão, independente do tempo que você ficasse, começava sábado à noite e acabava segunda de manhã. Então, o domingo inteiro era um pulso único. Então, como eu ia pro meu voo de domingo, era um pulso único. Então, meu tio conectava lá assim que eu chegava, às vezes eu chegava e já estava conectado. E aí, ele ia sair, dar o rolê dele, e eu ficava lá no bate-papo da UOL, navegando numa página ou outra. Cara, era sensacional. E aí, quando foi em 99, eu lembro disso, 99, quando a Telefônica lançou o Speed, minha mãe comprou o Speed. Até então eu usava muito a internet já, né, nessa época, e sempre usava conexão de escada. E aí, eu não sei, minha mãe achou uma boa ideia, eu nunca conversei com ela sobre isso.
E ela comprou o Speed, que é o serviço de banda larga de São Paulo, né, da Telefônica. Então, assim, eu fui um dos primeiros clientes do Speed, cara. E aí, eu acho que aquilo só estimulou, né, porque eu ficava no computador, comecei a fazer trabalho da escola, comecei a baixar música, vídeo não dava na época, bastante bate-papo do UOL ainda, etc. E aí, saí da faculdade, fiquei um tempo fora, sem estudar nada em específico de TI, né, trabalhava em específico com TI e tal, e aí, cara, eu devo fazer uma faculdade de TI, e aí começou, daí foi daí pra frente, aí foi só crescendo cada vez mais o interesse. Que interessante. E hoje você é um engenheiro DevOps, mas ainda no Brasil, como foi a sua formação profissional? Você sempre foi um administrador de sistemas ou você teve várias transições de carreiras até o seu cargo atual? TI é um negócio muito amplo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa para saber como é que as coisas funcionavam. Então, eu lembro quando eu era moleque, eu desmontava todos os brinquedinhos que eu tinha, eu desmontava para ver como é que funcionava. Eu tinha um zilhão daqueles motorzinhos de passo em casa e eu sempre fui muito curioso. E com TI não foi diferente. Então, quando eu entrei na faculdade, não teve uma matéria que eu não gostasse, né? Teve, obviamente, que eu tive mais dificuldade, tive outras que eu tive menos dificuldade, mas no geral eu gostava de tudo. Então, desde a parte de programação, quando a parte de administração de sistema, redes, eu lembro de uma aula de redes de um professor explicando como é que fazia para calcular uma taxa de transmissão de dados na rede, e é um cara excepcional. É Eduardo Fagundes o nome dele, um cara excepcional. E aí, assim, eu trabalhei com todas as áreas de TI, cara, que você pode imaginar. Trabalhei com todas as áreas de TI e uma porção bem variada de tecnologias também. Eu comecei trabalhando com suporte técnico, então acho que dá para considerar que ali foram os meus primeiros passos com sysadmin. Eu conheci Linux no primeiro semestre da faculdade, porque eu tive aula de Linux no primeiro semestre da faculdade. E, cara, isso foi em 2003. Pensar que o Linux, comercialmente falando, naquela época, tinha ali os seus 5, 6 anos só. Que distribuição que você começou? Na faculdade, eles usavam Red Hat. Essa foi a primeira distribuição que eu usei na faculdade. Foi a Red Hat 2, acho. Uma coisa assim na época. E era open source nessa época? Então, o Red Hat naquela época, eles eram open source. E eles tinham um problema, né? Porque nos Estados Unidos, a Red Hat vendia o produto na caixa, né? E em prateleira de qualquer loja, Walmart, Best Buy, essas coisas. E a lei americana diz que a empresa tem que dar suporte pro que vende, né? E o que acontece? O nego ligava na Red Hat pedindo suporte para instalar banco de dados, essas coisas bem cabeludas, né? É justo pagar um suporte por isso. Então, naquela época era de graça, mas passou acho que uns 3, 4 anos, eles fecharam as ferramentas da Red Hat em si, passou a vender com suporte, mas o código continua a ser distribuído, e aí, paralelo, começou a se criar o Fedora Project e o CentOS, depois mais pra frente. Mas, de qualquer forma, o fato é, eu comecei com Red Hat, eu lembro que eu fiz curso de Linux baseado em Red Hat na época, etc. Na época que eu fiz o curso de Linux, inclusive, estava começando o Ubuntu, nos primeiros estágios iniciais mesmo, mas eu vou dizer que a primeira distribuição que me deu o pontapé inicial, que me fez entrar mesmo no mundo do Linux e que me fez me sentir à vontade de usar, porque o Linux não é nada amigável quando se começa, certo. Foi uma distribuição chamada Kurumin Linux, que era uma distribuição brasileira, feita por um brasileira, né? Que era mantida pelo Carlos Morimoto, e ele botava pelo CD. Então queimava o CD, botava, usava, não precisava salvar em disco, gravar nem nada. Acho que uma das primeiras distribuições aí de Live CD na época. Tinha uma outra brasileira também, a Conectiva, não é? Sim, na época de empresas que trabalhavam com Linux, tinha a Conectiva, e depois ela teve uma fusão com a Mandrake, que eu acho que ela é francesa. E, inclusive, a Conectiva era de Curitiba, cara. Mas o forte da Curitiba, da Conectiva, era fazer sistemas embarcados, né? Então eles estavam muito de olho em caixa de banco, POS POS. Fizeram uma fusão lá e hoje tá vivo, mas não tá vivo. Sim. Mas tinha mais uma ou outra também brasileira ali, que depois foram surgindo, etc. Mas acho que realmente esses eram os maiores expoentes, né? Eu lembro que na faculdade muita gente mesmo usava também o Kurumin Linux para poder aprender, né? Fazer as coisas da faculdade, etc. Porque como a gente tinha aula não só de administração em Linux, como também de desenvolvimento em Linux. Então a gente tinha desenvolvimento em Windows e administração no Windows não tenho certeza.
mas de desenvolvimento e administração também de Linux, eu lembro que tinha na faculdade. Então foi ali que começou. E como o negócio é difícil, mas nem tanto, então eu tive um grau de curiosidade gigantesco naquilo, e aí fui indo, né, para esse caminho, mas eu não trabalhei só com Linux, né? Trabalhei também com Telecom, trabalhei um bom tempo com telecomunicações, com central de telecomunicações, etc. Muito Linux também, né, Foi um boom ocasião. de telecomunicação nessa época, né? Teve bastante conversa sobre a Telefônica tinha chegado no Brasil, tinha acabado de acontecer as vendas das telecoms no Brasil, da Embratel. Portugal Telecom também entrou no Brasil na época, né? Esse foi o ponto, cara, você disse tudo, porque o mercado abriu, né? As Stars foram compradas por outras gigantes. Sabiamente, o governo abriu o mercado para outras menores também entrarem, né? Uhum. Então, nisso surgiram muitas dessas empresas menores. Eu trabalhei numa dessas empresas menores. Na época, entrou para o mercado só para oferecer voz sobre IP, né? O VoIP. E depois acabou migrando para telefonia, mais mercado corporativo, né? Mais para telefonia fixa e também telefonia móvel. Trabalhei lá por um bom tempo com isso. Cheguei a fazer uma outra coisinha de programação lá, mas bem menor. Dali eu fui trabalhar com o .NET, fui trabalhar com C#. Trabalhei com C# mais uns bons anos aí, fui analista de negócio também, analista de processo nesse período. Logo depois dessa fase, eu parei um tempo para empreender um pouco também. Eu falei assim, não, eu preciso também ver como é que é tocar uma empresa e tal. Uhum. E aí, depois de que eu acabei saindo da sociedade dessa empresa, trabalhei como DBA ainda, DBA, Microsoft SQL Server e Oracle por um tempo, mas, cara, eu descobri que DBA, mano, os caras, assim, são muito, mas muito bons, muito gênios, muito crânios, mas muito pirados, cara. Eu nunca conheci nenhum DBA que não tivesse um pino solto na cabeça. Nunca. Parece que é pré-requisito. Mexer banco. Já tem que ir organizando demais, cara. Tem que ficar organizando demais, dado aqui, dado ali, a junta daqui, a junta dali. Acho que isso aí deixa a pessoa meio maluca. Ou os malucos piram nisso aí também. Trabalhei com DBA e depois eu caí mesmo já quando eu voltei de novo para essa área de desenvolvimento e tal, não sei o quê. Mais um tempinho. E depois, depois disso eu vim para Irlanda e eu só trabalhando com DevOps, né? E DevOps cai bem no meio do caminho, cara, porque eu não gosto de ficar na programação o tempo todo, porque aquilo meio que me cansa, é meio que para mim é muito repetitivo, né? Isso é para mim, né? Não é uma crítica, mas eu estou dizendo como é que eu me comporto com isso. Sim. E para mim o DevOps oferece mais opções, né? Porque eu posso escolher melhores ferramentas de todos os lados e a gente vai com uma cola, né? Faz uma costura por cima daquilo para tudo funcionar junto. O tanto de tecnologia diferente que eu mexo hoje junto é uma loucura, cara. É uma loucura. É loucura. E eu adoro esse desafio, né? De que cada dia, cada semana, cada projeto oferece, assim, uma malha bem grande, assim, do que poder atuar. Um negócio que me interessa. Interessante. E depois de vários anos de experiência no Brasil, por todas essas empresas, experiências empreendendo também, você decidiu ir para a Argentina. Foi uma mudança profissional ou você estava em busca de novos ares com o intuito de aprender uma nova língua, nesse caso o espanhol? Esse é um fato bem curioso, porque foi o seguinte, 3 anos antes de eu ir para a Argentina, eu entrei numa empresa de matriz espanhola, mas isso no Brasil ainda, em São Paulo. Eu trabalhei nessa empresa mais ou menos esses 3 anos aí, mais ou menos. E quando eu estava para entrar nessa empresa, eu já tinha feito inglês uns bons anos antes, e aí eu estava querendo aprender uma outra língua nessa época. E eu estava na dúvida entre fazer espanhol ou fazer francês. Eu não queria voltar para o inglês porque eu não pensava de sair do Brasil para um país de língua inglesa. Então, eu também não... E o que eu tinha já era o suficiente para trabalhar na área. Em São Paulo tem alguns projetos pontuais com estrangeiros e tal, mas 90% do mercado é para abastecimento nacional. Então, não tinha meio que muita essa necessidade. E aí eu entrei nessa empresa de matriz espanhola e eu falei, bom, agora é a deixa. Eu vou fazer espanhol porque eu vou poder conseguir usar lá dentro em algum projeto, né? Meio que sim, meio que não, porque eu acabei não usando muito lá dentro. E aí o que acontece? Eu fiz um curso que são 3 anos de espanhol. Então, o primeiro ano básico, segundo intermediário, terceiro avançado, né? E aí depois tinha algumas opções de especialização, redução de sotaque. E acontece que calhou numa época da minha vida que foi muito engraçado, porque foi no final do ano, isso foi em dezembro. Eu estava trabalhando como DBA
e aí eu entreguei o projeto, e aí a empresa começou a fazer uma série de reestruturações e eu fui dos reestruturados, né? Eu era PJ, então cancelaram o meu contrato nessa mesma ocasião. Eu saí, então eu estava sem trabalhar, né? E eu lembro que minha avó tinha morrido nessa época. Minha avó também morreu uns dias antes do Natal. Então, assim, eu tava em casa, né? E o espanhol também acabou na mesma semana. Então, foi assim, numa espaço de uma semana, cara, aconteceu tudo, tá ligado? Tudo, Aconteceu né? tudo. Tudo que, assim, me fez parar pra refletir, entendeu? Tava sem emprego, tava sem... Minha avó tinha morrido, infelizmente. Tava sem aula de inglês, sem aula de espanhol, que eu tinha acabado de concluir. E ao longo do curso de espanhol, cara, você estando... Qualquer um que faz espanhol, assim, no Brasil, acho que meio que vai entender o que eu quero dizer. Porque a gente tá tão perto. A gente, assim, é uma ilha de português cercada por espanhóis, tá ligado? Então, Sim. meu, é um avião com uma hora, você tá em um país com língua espanhola, sabe? E, meu, não tem porquê não visitar. Eu acho que a gente no Brasil, a gente olha demais pra Europa, olha demais pros Estados Unidos, sabe? E olha tão pouco pros nossos vizinhos, e a gente não vê tanta coisa que a gente tem em comum, tanta similaridade. E aí eu falei, cara, eu acho que agora é o momento perfeito para eu praticar meu espanhol assim, na raça. Já que me deram usar naquela empresa em alguns projetos e não usei tanto quanto eu gostaria. Porque dentro da empresa, é meio que o espanhol assim, era como se fosse um negócio mais elitizado. É um negócio esquisito de dizer. Parece que assim, só os amigos do rei pegavam aqueles projetos. Era uma coisa meio estranha, não sei, não me sentia muito confortável. Sim. Mas de qualquer forma, assim, cara, eu vou pra Argentina, meu. Vou pra Argentina e vou ver como é que é isso na prática. E quando você considerou a Argentina, você chegou a considerar outros países da América do Sul? Ou você falou assim, dentre as possibilidades aqui, eu acho que eu vou para a Argentina? Sim. Cara, eu tenho um medo gigantesco de avião. Odeio pegar avião. Odeio pegar avião. Então, eu fui pelo critério assim, o que é menos, o que vai ser mais rápido de avião? Então, eu fui para uma cidade de Córdoba, na Argentina, que fica a 1 hora de São Paulo de avião, de ida. Porque para voltar são 40 minutos. Falei, cara, vai ser perfeito. A Argentina é um país civilizado, porque na América Latina ali embaixo, civilizado vai ser Uruguai, Argentina, Chile, cara, e o resto é tudo meio assim, meio obscuro, sabe? Amazônia, né? Não, você, ó, tem Paraguai, Bolívia, Equador, cara, Equador é tipo Rio de Janeiro, é muito perigoso, Venezuela, Bolívia também já estão na... É muito desconhecido pra gente, né? Muito desconhecido. E os lugares são muito instáveis, né? Esse que é o lance, os lugares são muito instáveis, então, Chile, a passagem era muito cara, né? Sim. Uruguai, eu achei que eu não ia ter nada para fazer, e Uruguai dá para ir de carro, cara. Dá para fazer, não é longe, mas dá para fazer. Paraguai, eu falei, Paraguai sem chance. Paraguai não vai rolar não, porque Paraguai realmente é meio obscuro mesmo. É um negócio que é meio no meio do caminho. Eu falei, cara, a Argentina é o mais civilizado que eu consigo ir, o peso é super forte. O país oferece um monte de atrativos, tinham escolas de qualidade lá com foco em estrangeiros, tem um pessoal sério, porque a gente sabe, né, que mora fora e veio para fazer língua, a gente sabe que tem um monte de escola que não é séria, né, que só quer tirar dinheiro do aluno e pronto, mas lá felizmente tinha uma galera séria, tanto é que essa escola que eu fui fazer aula lá, e teve mais essa, eu fui para Argentina e ainda fiz aula de espanhol na Argentina de novo, né? Só que eu entrei no nível, tipo, cara, mega alto. Em 3 meses de aula eu já tinha zerado já os módulos da escola, pra você ter noção. Sim. Porque eu tinha feito 3 anos no Brasil, já fui lá com um nível muito bom. Em 2 semanas, cara, olha que incrível, em 2 semanas meu espanhol tava redondo já, uma loucura, nem eu imaginava que fosse tão fácil assim. E aí eu fiquei lá 6 meses. E aí, ao longo desse período, cara, foi só aprimorando cada vez mais. E assim, eu fui para a Argentina para trabalhar, assim, para poder fazer um curso de espanhol e fazer intercâmbio mesmo. Porque eu falei, cara, eu preciso dar um reset aqui, tirar um período sabático. E você queria trabalhar, já foi com a intenção de trabalhar na Argentina também? Eu não saí do Brasil com a intenção de trabalhar na Argentina, mas enquanto eu estava lá, eu comecei a falar, beleza, eu estava gostando, estava curtindo, eu falei, cara, como é que eu vou esticar minha estadia aqui, né? E deixa eu procurar um trampo. O que eu descobri? Que a Argentina é um país que não é industrializado, que praticamente nada existe assim de muito relevante fora de Buenos Aires.
em termos de TI, tá? Em termos de TI, em termos de cultura e do mercado interno deles, sim, existe, mas em termos de TI, é Buenos Aires. Eu não estava em Buenos Aires, estava em Córdoba, que fica umas 8 horas dentro de Buenos Aires. O pouco que tinha de TI em Córdoba era basicamente suporte, não tinha nada muito além disso. Cara, as pessoas não têm conhecimento de tecnologia. Dá para ter uma noção, eu morava lá num hostel, né? E no hostel aparece de tudo, inclusive argentinos lá também. Eu lembro que uma vez eu estava no hall do hostel com o meu iPad, eu tinha um iPad na época, e eu tava lá, eu lembro que eu tava, acho que eu tava lendo, eu tava jogando, uma coisa assim, e uma argentina me perguntou, e eu sempre que eu tava com o iPad, a menina ficava me olhando, eu falava assim, e eu ficava na minha, né? Eu achava, na verdade, que eu tava sendo mal educado, eu desligava e continuava conversando com as pessoas. E aí teve um dia que ela virou para mim e perguntou: Daniel, o que que é isso? Aí eu falei: isso o quê? Ela falou: isso que você tá segurando. Eu falei: um iPad. Ela falou: o que que é um iPad? Eu falei: é tipo um iPhone grande. Ela falou: o que é um iPhone? Aí eu falei: meu, eu não sei como voltar mais para trás que isso, sabe? Porque as pessoas tinham aqueles Nokia para fazer ligação, mandar SMS. Cara, isso era 2013. Sim. A galera tinha celular para mandar SMS e fazer ligação. Meu, eu vi uma propaganda ou outra de Android no meio da rua. E as pessoas, Sim. muitas pessoas não tinham celular. O argentino, até hoje, por causa da infinitas crises econômicas, né? Os caras não têm costume nem de ter conta no banco. Os caras guardam dinheiro debaixo do colchão. Então não é um país nem sequer tecnológico. Então eu falei: velho, para trabalhar com tecnologia aqui vai ser um pouco impossível. Tá? Sim. Teria que mudar para Buenos Aires, pegar alguns projetos ainda assim, que talvez nem fossem interessantes. O lance também é esse, porque às vezes você vai para um lugar, faz aquele esforço, né? Às vezes topa trabalhar, de repente, com uma coisa que não é muito a sua praia, etc. Mas, no geral, eles não têm nem projetos interessantes sequer. Né? Eles importam muita coisa do Brasil, e como tecnologia depende muito de língua, nesse caso acaba importando muito da Espanha e do próprio Chile. Né? E lá você trabalhou com TI também ou não? Não. Lá foi o seguinte, não trabalhei com TI, porque em Córdoba não tinha o que me oferecer em TI, mas assim, eu dei meus pulos para fazer um dinheiro, né? Então, eu cheguei a trabalhar lá como guia turístico, cara, uma loucura. O brasileiro em Córdoba, na Argentina, trabalhando como guia turístico, uma loucura. Fazia um dinheiro também trocando dólar, né? Porque a Argentina tem, acho que, 8 ou 9 câmbios oficiais. E aí tem mais alguns paralelos aí. E todo mundo lá sempre faz tudo com dólar. Eu achava muito engraçado. Você vê anúncio de carro que custa $20 mil. Você vê anúncio de casa que custa $200 mil. Isso em um outdoor, em jornal, em televisão. Eu falo assim, meu, que loucura. Por que não tem pesos, né? Por que tem dólar? Depois, vendo a instabilidade, você acaba entendendo. Então, tinha os paralelos. E como eu era guia turístico, então tinha sempre muito turista. E essa galera queria trocar dinheiro e etc. Então, eu levava até o cigano lá, que era o que tinha efetivamente o dinheiro e ganhava uma comissão pela transação feita lá e tudo mais. O mercado argentino é uma loucura, porque até mesmo quem tem empregos, entre aspas, formais, também está de forma informal, está de jeito informal no mercado. Então, até atendente de loja, restaurante, etc., é tudo informal. É tudo completamente informal. É da cultura dos caras mesmo. Lógico que tem a parte da formalidade, tem um monte de cargo trabalhista, às vezes até tão mais pesado quanto é no Brasil. Sim. Mas a informalidade lá é muito, 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 muito grande. Então, ou seja, eu não tive nenhum trabalho formalizado lá. Né? Mas, se eu quisesse, por exemplo, regularizar minha situação, obviamente que essas três atividades que eu fiz lá, elas não poderiam ser regularizadas, porque pela natureza deles ali não ia. Mas vamos supor que eu fizesse um TI, eu até mesmo tive amigos brasileiros mesmo, que trabalhavam lá com telemarketing ou com agência de marketing, etc., tem como registrar sim, porque o que acontece? Pelo acordo do Mercosul, já tem livre trânsito, né? Então, até mesmo livre trânsito de moeda. Então, por exemplo, se você quiser ir para a Argentina com a sua carteira de habilitação e com reais no bolso, você não vai ser barrado no aeroporto e você vai conseguir comprar o que você quiser na Argentina. Os caras aceitam real lá, da mesma forma que aceita dólar, que aceita euro, que aceita peso. Os caras aceitam tudo lá. Acho que der até um bilhete lá no post-it, os caras estão aceitando também. E se quiser se formalizar, você pode tirar, eu acho que chama RNE, que é Registro Nacional de Estrangeiro. E aí o local tem o RNI, que é Registro Nacional de Identidade. Então você tira o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, e daí corre normal.
daí corre normal. Pode viver normalmente dentro da Argentina com esse RNE. Pode. A única exigência, por exemplo, para quem é do Mercosul para morar na Argentina é que você tenha um visto de estadia automático de 90 dias. Então, a cada 90 dias, você tem que ir no departamento de imigração e tem que renovar por mais 90 dias. E vai renovando por 90 dias. Certo. Se você quer ficar lá por um período mais extenso, mesma coisa, você vai nesse departamento e aplica para o RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, e aí te deu a carteira na mão, cara, aí não tem problema. É como se aquilo valesse para sua como se fosse um visto de residência, vai, no país. Sim. Mas é válido também para o argentino, também para o Brasil, qualquer dos países membros do Mercosul. É válido. Sim. E nessa, existe essa mística de que argentino não gosta de brasileiro, né? Sim. Quando você chegou lá, você encontrou esse problema lá sendo brasileiro, ou você achou que eles foram bem receptivos com você? Cara, eu vou dizer para você o seguinte, eu não sei de onde que a gente brasileiro tirou isso. Talvez por causa da rixa do futebol. Você vai para lá, a primeira coisa que os caras falam é do futebol, falam do rixa do Pelé, do Maradona, etc. Mas isso são os argentinos. Aquela brincadeira. Se você... brincadeira saudável, super saudável. Mas se você trombar um venezuelano, um boliviano, um paraguaio, etc., eles apoiam, eles até torcem pro Brasil, mesmo pra seleção, os caras torcem pra nossa. Cara, o argentino tem uma admiração gigantesca pelo Brasil, porque para eles o Brasil é um país que deu certo na América Latina. É o país que atrai os olhos do mundo para a América Latina, e é bem verdade. Né? E eles veem no Brasil tudo que eles gostariam de ter. Então, por exemplo, esse calor gigantesco que a gente tem o tempo todo, a galera que é super receptiva, eles são tão receptivos quanto nós brasileiros, inclusive, principalmente praia. Cara, eu não conheci nenhum argentino que não vem pro Brasil para ir pra praia. Só para dar um exemplo, teve uma vez que eu tava no museu do Che Guevara, porque o Che Guevara partiu para a viagem dele para conhecer as Américas de Córdoba, né? A família dele não era de Córdoba, mas a família dele morava em Córdoba naquela ocasião, e tem um vilarejozinho do lado de Córdoba, acho que é 40 minutos, acho que de ônibus, que vai até a casa dele da infância não, pré-adolescência em diante, até ele fazer a viagem. Che cursou, inclusive, a faculdade de medicina em Córdoba, diga-se de passagem. E tinha lá no museu. E eu lembro que eu já tinha ido naquele museu porque eu tava com guia turística. Então eu já tinha ido naquele museu, sei lá, 3 vezes por semana. E eu já nem entrava mais e tinha ocasiões que eu já nem pagava mais para entrar, pra você ter noção. Mas nessa ocasião eu falei, velho, eu não vou nem entrar, eu vou ficar lá fora, vou ficar vendo as paisagens, sei lá. Mas aí levei o grupo entrou tal, e eu fiquei lá fora, né? E eu escutei a recepcionista conversando com a faxineira. Isso daí era abril, maio, e elas estavam programando para no verão, então, ou seja, dezembro, janeiro ali do final do próximo ano, elas estavam se programando para passar as férias em Santa Catarina, porque uma das duas, eu lembro se era recepcionista ou se era faxineira, tinha acabado de voltar de férias de Santa Catarina. Então, para você ter noção que é uma coisa meio que geral, assim, de que o argentino vai realmente passar as férias deles no Brasil, e para eles Brasil é esse sinônimo de verão, de alegria, de festa, etc. Porque em Florianópolis mesmo existe bastante argentino, né? Até as placas lá estão tudo em espanhol. Sim, em Florianópolis tem muito argentino. Em Florianópolis tem muito argentino, mas eu acho que tem muito mais uruguaio, assim, com negócio e morando em Florianópolis. Porque eu conheci, quando eu fui para Floripa, eu conheci alguns uruguaios, todos eles tinham negócio, conheci alguns argentinos, muito mais uruguaios, e aí também pude praticamente espanhol com os caras lá. Mas assim, mas no geral, o argentino adora brasileiro. É chegar, aliás, na Europa é a mesma coisa, né? Aqui na Irlanda, etc. É chegar, falar que é brasileiro, os caras abrem um sorriso, chamam um semblante, os caras são muito receptivos. Na Argentina não é diferente, os caras amam brasileiros, cara. Então, Daniel, depois dessa aventura na Argentina, você voltou para o Brasil, começou a refletir sobre partir para uma outra aventura, e aí você começou a pesquisar outros lugares e decidiu ir para a Irlanda. Qual foi o motivo de você ir para a Irlanda? O que foi o fator decisivo para você chegar aqui na ilha?
eu tive uma emergência familiar, então acabei voltando para o Brasil para resolver a pendência, etc. Mas eu tinha certeza que eu queria voltar de novo para a Argentina. E aí, estando de novo em São Paulo, né, as coisas se acalmando, baixando a poeira, tudo, etc. Eu falei, cara, eu quero sair de novo, né? Eu falei, eu não, para mim, eu não senti que tinha sido suficiente. E aí eu só fui um pouco pragmático, né? Eu pensei, deixa eu ver o que tá rolando de ter ido na Argentina para fazer um negócio mais a longo prazo. Sim. E aí aí comecei a ir um pouco mais a fundo, vi que tinha essas oportunidades em Buenos Aires e não tinha muita coisa interessante. E aí eu falei, tá, mas de um ponto de vista de carreira, é melhor, na verdade, que eu tenha o inglês e não o espanhol, porque eu fiz 3 anos de espanhol, fui para a Argentina estudar espanhol. Em 2 semanas eu já estava plenamente capaz de me virar sozinho. Sim. Depois de 3 meses, estava tinindo. Cara, dali para frente era mais assim, era muito mais uma questão de se envolver até mesmo na cultura, porque quando você aprende uma língua, chega um momento que você tem uma barreira que é cultural. E aí, dali para frente, você era mais viver como um argentino, ou começa a botar na ponta do lápis, né? Instabilidade econômica, instabilidade política, moeda fraca. Por mais dinheiro que eu faça lá, ele vai sempre não vale nada. Se eu for voltar para o Brasil, mesma coisa. Do ponto de vista de carreira, o inglês é muito mais importante. Então, deixa eu analisar o que eu tenho aqui na minha mão. Analisei os lugares mais óbvios, né? Então, Estados Unidos, Canadá, né? Inglaterra, Irlanda, Austrália, os mais óbvios, e também fugir um pouco dos óbvios. Cheguei a ver Holanda já na época, vi Alemanha também na época, África do Sul. Eu sou de família portuguesa. Nessa ocasião, quando eu vim para cá, minha mãe estava aplicando para a cidadania dela, e eu pensei, cara, se eu for para a Europa, talvez essa cidadania portuguesa seja mais valiosa. Entendi. Né? E aí, Inglaterra, cara, a Libra sempre foi muito forte, então é um negócio que acaba me apertando com uma certa rapidez. O euro também é muito forte, mas ainda sobra um pouco mais, né? Sim. E aí, longe, né? E aí, entre Alemanha e Holanda, eu falei, cara, eu acho que eu vou para um país que é onde o inglês é nativo, né? Mas, assim, olhando de fora, porque na hora que você chega aqui, você fala assim, cara... É mais fácil para se habituar, né? Aí eu falei, não, eu vou para Irlanda, e aí eu resolvi não pegar Dublin, porque vindo de São Paulo, você vai para qualquer grande centro, você se sente em casa, mas também não se sente em casa, né? Porque eu também queria sair de São Paulo, porque eu tenho uma série de críticas também ao lugar que me deixam insatisfeitos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que fiz para Argentina. Eu vou para a segunda maior cidade do país, né? Onde vão ter boas oportunidades, vão ter várias facilidades do dia a dia, mas de repente sem trazer junto a carga de estresse que uma metrópole traz. E foi por isso que eu acabei vindo para Cork, na Irlanda. E aí você veio para cá, então você já tinha o passaporte português? Não, eu vim com o brasileiro, vim para estudar, tirei o visto de estudante e etc. Arrumei um emprego com visto de estudante. Sim. A empresa patrocinou o meu visto de trabalho, e aí eu pude aplicar para o visto de residência permanente. E dali, nesse meio do processo, saiu a cidadania da minha mãe, que aplicou logo quando eu vim para a Irlanda, ela aplicou mais uns meses ali, saiu, e aí eu teria que aplicar o meu. E aí eu apliquei para o meu visto português daqui da Irlanda. Só que demoraram 2 anos para sair. Da minha mãe saiu em 3 meses, só para ter uma ideia de comparação, né? Entendi. Porque o Brasil tem acordos melhores com Portugal para sair esses vistos. E aí eu tive que fazer inúmeras idas e vindas no consulado aqui de português. Português que fica em Dublin, inclusive. Para quem não sabe, Dublin fica a 3h30 de Cork, então fiz muitos bate-voltas para poder resolver isso. Passados esses 2 anos, mais ou menos, meu visto português saiu. Certo. E hoje você trabalha como engenheiro DevOps na IBM. Como você descreveria um dia a dia normal para você? Que horas você acorda? Que horas você vai almoçar? Tem reunião todo dia de manhã? Como é que funciona o seu dia a dia? Eu trabalho na IBM já tem 4 anos agora. Eu trabalhei em mais de um projeto lá dentro, e cada projeto tem sua particularidade, né? Uma coisa que eu gosto muito da rotina, do ritmo deles de trabalho aqui, é que eles não focam no horário que você entra ou no horário que você sai, né? O foco é no que você entrega. É nas responsabilidades que você assume
e como você entrega aquilo, né? É um esquema bem diferente com o que eu estava acostumado no Brasil, pelo menos em São Paulo. Não sei se fora de São Paulo a realidade é outra, mas em São Paulo pelo menos tem como as leis trabalhistas também são bem apertadas, então fica muita... Eu acho que lá os gestores perdem muito tempo se preocupando com isso, com o horário que o funcionário chega, com o horário que o funcionário sai, tem que almoçar, não tem que almoçar. Tanto é que, para mim, a melhor coisa que eu fiz em São Paulo foi trabalhar como PJ, né, como pessoa jurídica. Eu trabalhava por hora aberta, então, se eu chegasse mais tarde, eu não recebia aquelas horas. Se eu saísse mais tarde, eu recebia para aquelas horas. Não tinha adicional, não tinha nada. Podia trabalhar no feriado, podia trabalhar no final de semana, que era sossegado. E aqui, já no esquema deles, que seria o equivalente ao CLT, eles já dão essa liberdade, né? Sim. Então... não tem muito horário para ser cumprido. Tem as reuniões pontuais, normais, inerentes ao projeto. Cada gestor faz meio que a sua maneira, mas também não foge muito. Mesma coisa para horário de saída. E a IBM, eu acredito que em específico, oferece 39 horas semanais de trabalho, né, em contrato. Sim. Então... seria mais ou menos que de segunda a quinta trabalha... É mais ou menos assim, sexta-feira trabalha uma hora menos, é mais ou menos essa a ideia. Sim. Mas eu não tenho... eu trabalho numa equipe que ela tem times pelo mundo todo. Então tem um time aqui em Cork, tem um time em Fredericton, que fica no Canadá, tem um time em Gold Coast, na Austrália, e para esse ano estão abrindo mais um time na Costa Rica. E como que é feito para casar os horários de todo mundo? É mais ou menos igual aquela história do Império Inglês, né? Que no Império Inglês do século 17 e 18, o céu nunca se punha, porque sempre onde tinha o sol, o luz, tinha uma terra inglesa. E a ideia é exatamente a mesma. Então qual que é a ideia? Assim que a gente chega às 8 da manhã lá, por exemplo, o pessoal da Austrália passa o bastão. Entendi. Quando a gente sai às 4, a gente sai às 5, eu saio praticamente 5:30, mas a gente passa o bastão às 4 pro pessoal do Canadá. E o Canadá, 7 da noite, passa o bastão de volta pro pessoal da Austrália. Legal. E desta parte de infraestrutura, geralmente a gente tem uma reunião com o time local, né? Ou seja, o time de Cork se reúne pelo menos uma vez por semana para ter um alinhamento, né? E tem reuniões com os projetos do Canadá, porque a matriz mesmo do projeto é no Canadá. Aí também depende de qual que é o projeto que está sendo trabalhado, né? Eu, eventualmente, estou num projeto que, como eu estou em constante contato com os meus pares, é um projeto um pouco menor, eu não tenho essas reuniões pontuais. Então, geralmente, uma vez por mês, na verdade, a gente faz uma conferência e aí faz uma demonstração das atividades que eu estou fazendo ou do que eu estou entregando. Entendi. Mas como a gente está sempre em contato, sempre muito bem alinhado, essas reuniões acabam não se fazendo necessárias. Diferente da operação, né? A operação tem reunião basicamente diária. Basicamente 2 da tarde, todo dia a gente tem uma reunião de alinhamento, e aí o pessoal do Canadá faz a mesma coisa no final do dia com o pessoal da Austrália. Legal. Eu não sei como é que vai ser esse esquema novo com o pessoal da Costa Rica, mas acredito que eles vão estar junto com a gente nessa reunião da tarde. Entendi, legal. E voltando só um pouquinho para Cork, explica para quem está ouvindo como é que é Cork, qual é o tamanho da cidade, como é que você faz para se locomover, existe bastante opção de lazer, você gosta da cidade, quais são os pontos positivos e negativos de morar em Cork, né? E se você já sofreu racismo em Cork? Racismo não, cara. Racismo... Eu, Daniel, né? Só para deixar claro, eu sou um cara que pode ser considerado pela maior parte das pessoas como branco, né? Mas a gente não pode esquecer que fora do Brasil a gente é latino e para eles é tudo uma coisa só. Se você é assim, mais moreno, interessa muito que é latino. Sim. Mas assim, racismo eu, Daniel, nunca vi. Vi acontecer com brasileiros negros, e pontual também, não é um negócio generalizado, né? Sim. Não é um negócio que todo irlandês, não, aquela pessoa, e assim, super isolado. O pessoal de Cork é muito receptivo, muito receptivo. A Cork é uma cidade zona de interior. Eu costumo dizer que Cork é um grande vilarejo, porque é isso que Cork é. Cork acho que não tem 3.000 habitantes, cara. É um negócio bem pequeno, talvez cresceu bastante de uns anos para cá, depois da crise europeia, que deu uma estabilizada, mas é uma cidade bem pequena. Opções de lazer é complicado, porque
vindo de São Paulo, a gente é muito mimado por um monte de coisa, né? Então, Sim. você pega a Augusta, a Augusta, meu, tem Tem assim, bastante intercalado, né? Sim. É intercalado entre um bar, um teatro, uma hamburgueria, uma balada, sabe? Aqui não. Aqui, assim, eu sinto muito essa falta de atração cultural. Sim. Tanto questão de teatro, tem o teatro da cidade, mas as peças, de repente, não me interessam. Mas o que acontece, o principal, Leandro? Naquele lance que eu falei, chega uma hora que você tem o domínio da língua, tá? Então, ou seja, quando você chega, você tem uma barreira gigantesca de consumir cultura, porque você não vai entender o que os caras estão falando, né? Depois que você começa a entender o que as pessoas estão falando, você não entende o que eles querem dizer. Por quê? Uhum. Tem uma questão cultural, tem uma questão de ter vivência com certas coisas para entender do que eles estão falando. Então, e a cultura europeia no geral é muito diferente da nossa sul-americana no geral. Por exemplo, eu não tive problema de consumir entretenimento na Argentina. Tem muitas questões de dialeto, existe um dialeto comum na América do Sul, e na América em geral também, que a gente usa muitas palavras em comum, que ela é evidente, é a mesma coisa na Europa. Sim. E esses dialetos mudam um pouco, né? Então é difícil consumir cultura de uma forma que você consiga absorvê-la. Esse que é o ponto. Então, e Cork também, a Irlanda também, por ser um país de terceiro mundo, mesmo estando dentro da Europa, tem condições financeiras um pouco mais restritas que o resto dos países da Europa, então eles também têm menos opções e menos investimento de uma série de coisas, né? Sim. Então, transporte público em Cork, por exemplo, é super deficitário, né? Não dá para ir para qualquer lugar de ônibus. Eu tenho que escolher, inclusive horários. Tem ônibus que começa a trabalhar a partir de tal horário e acaba a tal horário. Mas você fala assim, mas em São Paulo também, 10 da manhã passa o último ônibus, 11 da noite acabou. Mas São Paulo é uma cidade Não, enorme, né, também. Mas assim, Cork, cara, tem regiões aqui que o último busão é 5, 6 da tarde. Sim. Entendeu? Algumas outras, talvez 8 da noite. Para ir para o aeroporto, o último é às 8, entendeu? Depois disso, é só táxi, amigo. E a gente tá falando de uma viagem que eu levo para fazer 15 minutos da minha casa até lá, né? Eu saio da minha casa, são 10 minutos até a estação de ônibus. Pegando o ônibus, mais 10 até o negócio, tá questão de 20 minutos, eu tô sentado na minha mesa no trabalho. Isso é uma maravilha, é uma maravilha. Mas quando a gente começa a falar em lazer, em cultura e essas coisas, aí falta um pouco. Até mesmo porque a cultura do irlandês é muito de lugar fechado, porque é muito frio, muito chuvoso o tempo todo. É o pub, então eles sempre vão muito para pub, exatamente isso. Mas o lance é o seguinte, o pub para eles é tudo, né? Então você pega, imagina para alguém de São Paulo que vai só em bar, só em boteco, sabe? Sim. Esquece, você não vai no restaurante, você não vai numa casa de comida nordestina, você não vai num teatro, você não vai num cinema, você não vai no parque, você não vai no clube. Não, esquece, você vai em pub. Vamos sair para dar um rolê, para sentar para conversar? É pub. Apesar de Dublin ser um maior que Cork, né? Ela tem essa coisa, né? Tudo gira em torno do pub. As pessoas falam, eu tenho até o meu local, né, que é The Local, que todo dia, todo final de semana as pessoas vão lá assistir futebol, elas encontram o vizinho, é ali que se discute as coisas da comunidade, as coisas que estão acontecendo, os eventos do bairro, tudo acontece no pub aqui, né, geralmente é muito assim que funciona. E com certeza o pub irlandês ele é uma pessoa diferente dentro do pub, né? Ele vira uma outra pessoa, como no pub... Como no pub o cara empurra a cerveja, então os caras bebem muito, né? Sim. Bebe, assim, realmente muito mais que brasileiro, mas porque os caras começam a beber numa pint que é um copo de 600 ml, né? Então, o cara com um copo de 600 ml na mão, no Brasil é uma garrafa, aqui é um copo com um cara desses, mas realmente são outras pessoas, são muito mais amigáveis ali dentro, mas é um ambiente que, pelo menos para mim, vindo de São Paulo, com uma série de opções, mimadaço com que a cidade me oferece, para mim é chato, para mim é entediante. Da mesma forma que eu falei que desenvolvimento para mim, só ficar codificando, para mim não serve, porque para mim é muito, muito maçante, pela muita mesmice, o pub tem o mesmo problema para mim. Sim. Então, é um lugar que eu não costumo frequentar tanto. E você tem planos de voltar para o Brasil ou pensa em mudar para outro lugar? Tenho, cara. Na verdade, eu tô de volta pro Brasil. Eu tô empacotando minhas malas e daqui a mais ou menos um mês eu tô indo de volta pro Brasil. Mais uma emergência familiar, né, que eu tenho que atender. Mas, assim, eu vou com aquele sentimento de missão cumprida. Tem aí uma chance de eu voltar para a Irlanda. Tô tentando sair daqui sem fechar nenhuma porta e etc.
mas eu não sei como é que vai ser, né? Tá muito recente, tudo acontecendo tudo muito rápido, e eu não tive tempo para pensar em certas coisas. Mas sim, a minha ideia é para o Brasil e, cara, talvez, pode ser uma possibilidade de eu passar pela mesma reflexão que eu fiz quando eu voltei da Argentina. Quando eu voltei da Argentina foi um super impacto, né? Porque eu não estava querendo voltar e me vi numa situação que eu não queria estar, mas tinha que estar. E agora tá meio que no mesmo. Então, óbvio que meu primeiro pensamento chegando lá e baixando a poeira é querer voltar para Irlanda. Mas provavelmente eu vou sentar e vai refletir do tipo, cara, será que a Irlanda realmente é o melhor lugar para eu ir agora? Ou será que eu arrisco outra coisa, né? Sim. Depois de viajar um pouco pela Europa, você começa a ver, cara, que tem muitas opções legais. Eu Sim. adoraria morar em Amsterdã, cara. Amsterdã acho que seria um lugar sensacional Lugar para se legal. viver. Então, Daniel, entrando um pouco nos tópicos tecnológicos agora, no seu dia a dia de trabalho, hoje como um engenheiro DevOps na IBM em Cork, quais tecnologias que você usa? Você já mencionou que você tem contato diário com uma vasta gama de tooling, aplicações. Conta pra gente um pouco desse stack de tecnologias. A IBM é uma empresa gigantesca. Não sei se ela é a maior empresa do mundo, mas deve estar entre as maiores em termos assim, de capilaridade, de presença em mercado, né? Talvez não tanto de market share, talvez não tanto de faturamento, mas ela realmente é um dos grandes players do mercado aí. E os caras vêm desenvolvendo tecnologia há mais de 100 anos. O IBM está aí desde o século XIX. E foram se aperfeiçoando, se modificando. Então eu imagino o quanto de tecnologia legada esses caras não têm. Então, a gama é o maior possível. Mas se eu puder focar em algumas áreas principais, eu diria que para integração continuada, que é o CI, né, Continuous Integration, o projeto que eu estou hoje, basicamente a gente usa lá como um repositório de dados, para repositório de código-fonte, a gente usa o GitLab em vez do GitHub. Então, o próprio GitLab oferece já umas opções de pipeline para fazer o build dos pacotes, né? E ele entrega num repositório que é do Artifactory. Artifactory é uma outra empresa de cloud. Assim, só para dar um pouco de background, né? Eu trabalho na IBM Security, que é uma divisão de segurança de informação na IBM, voltada especificamente para tecnologias de nuvem. E eu trabalho num projeto que está trazendo, acredito eu que seja a maior e mais expressiva ferramenta da IBM, que é o QRadar. Está trazendo essa ferramenta que ela era uma appliance que rodava em servidores nos clientes e está trazendo essa ferramenta, tem mais de 20 anos inclusive, e está trazendo para a nuvem, então está adaptando a ferramenta para a nuvem. Então tem muita coisa para trabalhar em torno dela para fazer ela funcionar redondinha como tem que funcionar. Então, a gente não mexe no que a gente chama de Core QRadar, né? Ou seja, as funcionalidades do QRadar mesmo, do pacotinho, a gente não mexe. Mas a gente mexe em um monte de ferramenta ao redor para fazer funcionar na nuvem. E segue um pipeline, segue um workflow. A gente tem muitos scripts lá que são feitos tecnologias que são de conhecimento geral. Até mesmo a gente sabe que a principal ferramenta aqui que o cara investe suíço de qualquer bom DevOps é Python. Então, tem algumas coisas em Python. Tem algumas coisas que rodam em cima de Go também, Golang, que é uma linguagem que o Google desenvolveu agora. Então, para repositório de código-fonte, tem o GitLab. É o GitLab ferramenta, tá? Não o GitLab plataforma, então é uma versão interna do GitLab, não é acessível de fora. É a mesma coisa também com o Artifactory, que é onde os pacotes são enviados então, entra no pipeline vai para o código de controle, código-fonte, builda-se os pacotes, sobe-se para o Artifactory, esses pacotes ficam disponíveis e dali eles são distribuídos para os servidores. Então, para continuação, para entrega continuada, que é o Continuous Delivery, ou CD, é usado entre algumas ferramentas, usa-se também o UCD, que é o Urban Code Deploy, que é uma ferramenta da própria IBM para exatamente com esse intuito. A gente tem uma série de ferramentas que rodam em cima de containers. Nesse caso em específico, usa-se o Docker mesmo. A gente tem muita coisa em Ansible, que é uma outra ferramenta também de automação. A gente está começando a fazer algumas adaptações para partir para o Kubernetes, que é um gerenciamento de containers e fica muito mais simples
montar nuvens em cima disso. E fora outras coisas menores do cotidiano, como Grafana para dashboards, InfluxDB porque é um banco de dados baseado em tempos de série, então você tem informações históricas, etc. Muito PostgreSQL também para dados mais estruturados. Tem alguma coisinha de Ruby até mesmo, que dá manutenção, alguma coisa em Shell. O próprio Shell Script também é muito utilizado. Perl, também a gente não consegue dar muita manutenção em Perl, mais uma outra coisa às vezes mexer. Mas assim, é uma vasta gama. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo muita coisa aqui agora, mas assim, é uma vasta gama de ferramentas assim que a gente está usando, né? E sempre testando, né? A gente está sempre fazendo provas de conceito para poder tentar validar algumas ideias. Às vezes tomam corpo, às vezes não tomam, às vezes tomam corpo, mas tem que adaptar, tem que trocar, tem que migrar, tem que ir para as coisas. Então, a coisa gira em torno assim, de muito mais além disso. Sim. E você mencionou os Docker Containers, certo? E que é uma tecnologia que está praticamente começando a dominar o mercado, principalmente, como você comentou, para as aplicações que são cloud nativas. Como você tem visto essa transição de aplicações monolíticas para uma arquitetura moderna, que seria essa arquitetura em microservices? Eu vejo uma forma super positiva, né? Porque a computação nos anos 40, 50 começou realmente com um monolítico, né? Que era um bloco gigantesco, então você tinha um software que rodava num armário, que era um computador, e a coisa caminhou assim e foi distribuindo aos poucos, né? Nos 80 e 90 teve o mercado dos PCs, então as aplicações começaram a distribuir, então você começou a ter bancos específicos, você começou a ter computadores específicos só para banco de dados, outros só para aplicação, outros só para domínio, e a coisa foi indo de um jeito que hoje que é o microservices, que na verdade você tem assim particularidades de dentro da própria aplicação estão sendo distribuídos. Então, por exemplo, o mais comum de você separar hoje em qualquer lugar em microservices é REST API, que é onde você vai fazer a troca de dados, e a parte de web interface, que vai interagir com o usuário. Então, assim, essa é uma divisão assim, bem simples, mas, por exemplo, você pode separar também seu sistema de autenticação e de autorização, você pode separar também o sistema de tarefas agendadas, você pode separar também, sei lá, um módulo financeiro de um sistema. Então, o melhor, você pode dar manutenção em cada um desses de forma separada. Você tem, obviamente, com esforço para sincronizar esses dados, essas informações, de padronizar a comunicação, mas é um jeito, que é muito importante, porque permite ambientes, por exemplo, multi-cloud. Então, o cliente pode ter um serviço desses no cloud da IBM, que vai trabalhar e vai fazer uma integração muito boa, por exemplo, com o cloud da Amazon ou com o cloud do Google. Então, o próximo passo do microservices é, obviamente, você ter ambientes multi-cloud, porque tem ferramentas da Microsoft que são excelentes, né? O Google oferece no cloud deles um suporte para inteligência artificial que é fantástico, Até mesmo porque parte das ferramentas eles estão desenvolvendo, mas, assim, é fantástico. Então, ou seja, por que não usar integrar, também, né? Exato, né? Muito então, eu vejo com muitos bons olhos essa migração do monolítico para microservices, e eu acho que com a IoT vindo aí, e essa integração de colocar de computador, transformar coisas que não eram computadores agora em computadores, isso só tende a aumentar, isso só tende a crescer. É fantástico, cara, é fantástico. Inclusive, tem um movimento começando agora que são as clouds híbridas, certo? Especialmente para clientes que não queiram guardar todos os seus dados na cloud externa, ela pode também colocar meio nesse ambiente híbrido. Hoje os clientes podem criar seus próprios clouds, né? As empresas podem ter seus próprios clouds e integrar com mais 2, 3, 4 clouds separados. Às vezes, por exemplo, uma questão de segurança de informação, o cliente, a empresa pode optar por não, por exemplo, entregar os logs de acesso para um cloud, mas ele quer colocar a parte da aplicação dele, fazer interface externa, o que seja, ou quer contratar só um banco de dados externo. Então, realmente é um ambiente muito híbrido agora. E por trás de tudo isso, o grande domínio nos sistemas operacionais está o Linux OS, certo? E, inclusive, com a IBM recentemente fazendo uma das maiores compras de uma companhia que provê serviço Software as a Service, como a Red Hat. E você, Daniel, como você vê a diferença de mercado trabalhando hoje na Irlanda, na IBM com Linux? Qual, na sua visão, é a diferença de trabalhar com essa tecnologia no Brasil
e fora dele, você vê uma grande diferença de adoção de empresas? Vejo, não só de Linux, tá? Mas assim, falando de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma geral, eu vejo que no Brasil, mas eu acho que também funciona a mesma coisa nos países de língua espanhola, ou até mesmo na Espanha, ou em Portugal, né? O grande problema na adoção de certas tecnologias, incluindo aí talvez o container, que o container é muito forte, então isso acaba adotando, mas a gente vê outras coisas, tipo blockchain também acontecendo, até mesmo ambientes cloud híbridos, etc. Eu acho que o cloud mal e mal chegou no Brasil, se é que chegou, né? Mas eu vejo que o principal empecilho para adoção, cara, é a língua, porque eu vejo que no Brasil, em Portugal também, eu vejo que os dois oferecem e trabalham com tecnologias de empresas que tem documentação em português, cara. Então, por exemplo, o ponto .NET no Brasil é gigantesco. E ele praticamente não existe na Europa. É incrível. Mas tem Java. Java também tem todo lugar aqui na Europa, né? E Java no Brasil tem mercado, mas tá pau a pau ali com o .NET, mas o .NET é gigante. Mas por quê? A documentação não é português, né? Agora, eu não vejo documentações em português, por exemplo, de Kubernetes ou de Docker, tá tudo em inglês. Então, o empecilho para a adoção de uma série de ferramentas que existem aqui fora, que as pessoas estão adotando, é porque não tem tradução em português. Então, eu não sei, a gente deveria ser mais habituado lá com o inglês, tratar isso com um pouco mais de naturalidade, e de estar um pouco mais acostumado a ter uma língua estrangeira, né? Ou as empresas deveriam traduzir. O que é um negócio meio delicado, porque na Europa o seu vizinho fala uma língua completamente diferente. Então as coisas aqui no próprio rótulo de uma embalagem já tem várias línguas, né? Sim. Nas Américas é um pouco de... Você pega, por exemplo, o americano também sofre esse mesmo problema, né? Qualquer coisa que não seja em inglês lá não tem penetração de mercado, é simples assim. Mas até o nível na educação, mas também a gente entra no ponto da educação, né? Porque quando ele tem acesso, você vai para qualquer país da Europa, geralmente você se vira com inglês e as pessoas falam inglês com naturalidade, né? Você vai para a Suécia, você vai para a Noruega, você vai até para a França, que tem um pouco da anglofobia, você vê que as pessoas, quando você conversa com elas e faz aquele approach, né, aquela conversa inicial em francês, as pessoas se abrem e a maioria delas sabem falar em inglês, né? E eu lembro... E que não falam se viram para te ajudar, né? Isso, exatamente. Você tem que saber duas coisas na França. Você tem que falar merci. É isso. E a galera te ajuda com tudo. Adoro o francês. E eu lembro um professor na faculdade que ele sempre isso no Brasil ainda, ele sempre falava assim, é muito importante fazer a publicação do trabalho de vocês em inglês. Força publicar o trabalho de vocês em inglês, porque o seu trabalho passa a ser muito mais visível quando você faz ele em inglês do que quando você faz ele em português. Que em português, mesmo o seu abstract lá, você faz o seu trechinho em inglês, aí o cara tem que usar Google Translate, ele tem que se virar para traduzir aquele trabalho, né? Então, a gente vê quão importante, né, ter acesso a aprender o inglês para realmente se aprofundar em outras tecnologias, aprender coisas novas, né, e estar por dentro das coisas que estão surgindo aí na área de tecnologia. Esse é o principal, né? Tá antenado com o que acontece, né? Tá alinhado com o resto do mundo e daí você vê coisas naturais, porque imagina, por exemplo, uma empresa europeia ou americana que quer ir para o mercado brasileiro. Entre outras coisas, eles analisarem estabilidade, moeda, potencial do mercado, etc. Os caras também partem do princípio, por exemplo, aqui, que eles têm um monte de coisa pronta. E no Brasil não vai ter, né? Então, às vezes, é coisa simples, cara. Por exemplo, aqui na Europa ou nos Estados Unidos, você tem um provedor de cloud a cada esquina. E é barato, entendeu? Uhum. Então, os caras aqui querem subir um serviço, bum, tá ali. E se eu de um profissional para fazer XYZ, bum, tá aqui. O cara, entendeu? O cara tá ali. No Brasil, parece que as coisas são um pouco mais morosas, né? Até o cara hospedar um serviço no Brasil, sei lá, parece ser meio complicado. E caro. Sim. E aí também, o brasileiro também já não fala inglês também, que já dificulta até mesmo esse intermédio. Então a gente vê assim, uma mistura de a gente não consegue, a gente acaba não, é natural, né? No Brasil não opta por ferramentas que não tenham bom suporte em português, só que essas ferramentas é o que o resto do mundo adota, e na hora que o cara de fora vai tentar alguma coisa dentro, não consegue entrar, porque não tem ninguém para trabalhar com aquilo. Então fica uma coisa que acaba fomentando só o mercado interno. Sim. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se é bom ou ruim, mas assim, é diferente. E aí o cara para sair do Brasil para trabalhar fora,
ele vai ter que se alinhar com o que está fora, né? É fato. Só que eu não vejo o estrangeiro indo para lá e se alinhando em termos de empresa, tá falando? Eu não vejo a empresa querendo se alinhar muito com o que tá lá. O cara quer chegar com aquele quadradinho dele e encaixar no buraco quadradinho. Se o nosso buraco é meio que hexagonal assim, não vai encaixar, o cara já nem vai. E olhando de uma maneira geral, assim, atualmente nós estamos tendo um boom de várias tecnologias como machine learning, ou a inteligência artificial, ou até mesmo blockchain. Para você, Daniel, o que tem chamado mais a sua atenção na área de tecnologia nesse momento? Eu acho que realmente essas duas tecnologias têm me chamado muita atenção, né? O blockchain, que eu vejo banco adotando isso com muita facilidade, e eu gostaria muito que os governos, em algum momento, começassem a adotar o blockchain. Eu não sei se a blockchain em si é uma tecnologia para uma adoção em massa, mas resolve alguns problemas bem críticos, inclusive se a gente for pensar em banco que tem sistema legado com 40 anos já, e banco com forma profissional, em vez de migrar a tecnologia, e o blockchain vem resolver uma parte do problema deles, é interessante. E é uma ferramenta que poderia ser utilizada por todos os bancos, ou seja, você compartilharia os custos, né? É um negócio interessante. Então, eu vejo bancos indo bastante blockchain, uma certa adoção, um negócio bem interessante. Acredito que a algum ponto as bolsas de valores vão partir blockchain também. Eu tenho visto alguma coisa na área de shipping também, principalmente marítimo, o pessoal também optando não, mas assim, rumores dali, né, de fazer certos testes, etc. Inteligência artificial é um negócio que eu vejo um super hype em cima. Eu estudei inteligência artificial e eu cheguei até a começar a fazer uma espécie de um mestrado, um negócio mais simples, assim, eu preciso concluir. E olhando por trás do que é inteligência artificial, eu não consigo enxergar muito como que aquilo vai virar uma Matrix, sabe? Porque a gente está falando de estatística, nenhum daqueles cálculos tem menos do que 100 anos ali, entendeu? A gente só está botando em computadores e ajuntando algoritmos, né, estatísticos, criando novas técnicas para os mesmos cálculos de sempre e colocando um poder computacional gigantesco em cima. E para a estatística funcionar, a gente precisa de uma massa de dados que seja relevante, seja expressiva. E isso a gente consegue gerar hoje, né? Porque a gente tem hoje mais dados que a gente pode analisar. Então a gente está criando sistemas para analisar dados. Então eu vejo que a inteligência artificial é uma evolução natural do que o BI foi 10, 15 anos atrás, sabe? Que o Data Warehouse foi 20 anos atrás. Eu não vejo, hoje, sinceramente falando, eu não vejo que a inteligência artificial ou machine learning tem campo fora da análise de dados. Onde que eu acho que vai ser o turning point? Onde que vai virar o jogo que de repente eles possam sair dali? Talvez com IoT. Se a gente estiver falando de carros autônomos, tratores autônomos, principalmente para fazer colheita, caminhões para fazer transporte em terra, até mesmo marítimo, quem sabe, talvez sistemas de gerenciamento de tráfego, talvez em grande cidade, semáforo, essas coisas. Então aí eu vejo que o machine learning começa a poder ir para um lugar ali que pode ser interessante, mas, cara, virar um robô da matriz, a galera tá alarmando e morrendo de medo... É sério, porque não sabe como é que a matemática funciona, que aquilo é só estatística. Agora, estatística. Eu concordo em partes, mas você tem uma área que eu realmente me assustei com avanços em 2019, foi a área de NLP, que é a Natural Language Processing, right? Sim. E mais especificamente 2 algoritmos que são chamados BERT e GPT-2, que são algoritmos de geração de texto que são simplesmente assustadores. Eu vou te falar um negócio, cara. Esse negócio de geração de texto já existe há uns 10 anos e já tem muita matéria esportiva já sendo escrita com machine learning. E, cara, eu já ouço falar de máquinas que fazem aposta em bolsa de valores há mais de 15 anos, que aprendem com o mercado e fazem as apostas. Você tem máquinas, cara, que já estão fazendo milhões por mês, sacou, no mercado de especulação. Sem dúvida. Então, assim, eu quero ver a máquina passar no teste de Turing. Quando a máquina passar no teste de Turing, cara, eu acho que eu vou começar a ficar assustado. E eu já tô vendo coisa muito perto disso. Esses chatbots aí hoje que você consegue contratar online e botar na sua empresa para conversar com seus clientes no Facebook é assustador. É assustador, cara. E vou dizer, também eu tô bem empolgado com o negócio, eu quero ver muito acontecer. Mas por hora, eu vejo uma série de limitações e eu não vejo como ainda ir contornando essas limitações. Mas sim, eu sou mega empolgado com essa ideia. E voltando um pouco para a carreira, Daniel, se você pudesse escolher um investimento de carreira envolvendo
tanto tempo ou dinheiro, qual seria? Sem CTI ou de TI mesmo? Poderia ser qualquer tipo de investimento. Não sei, cara. Eu Pessoal, já. profissional, que ele ajudou na sua carreira no Brasil, fora do Brasil. Eu não sei, é um pergunta difícil, cara. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu acho que eu gosto muito mais de entender como as coisas funcionam. Então, talvez eu procurasse uma carreira onde eu conseguisse entender como as coisas funcionam, né? Talvez música fosse uma delas. Eu acho super interessante ver como certas coisas funcionam dentro da música, tanto de produção musical quanto de aplicação teórica, né? Parte da música teórica e prática. Talvez culinária, porque eu acho que também tem um negócio lá de desconstruir ou de juntar um monte de coisa para dar uma coisa nova. Acho que, sei lá, são coisas que eu acho que eu toparia meio que encarar, sem ser de TI, né? Agora, se fosse em TI mesmo, eu não sei, cara. Eu acho que a próxima bola do momento, eu acho que é mesmo inteligência artificial, né? Mesmo na IBM a gente vê muito estagiário, muito moleque vindo com um TCC de graduação usando inteligência artificial, fazendo coisas muito interessantes, muito interessantes. A galera, uma molecada vindo realmente com muita força nesse sentido. E tem um pequeno espaço também, isso da parte assim, da análise de dados, eu disse, né? Agora, da parte de desenvolvimento, parece que a bola da vez hoje é meio que Python e JavaScript. Eu não sei se isso se sustenta por mais um período, mas eu acho que em algum momento vai começar a ter uma convergência de aplicações. Hoje o mercado está muito generalizado, assim, tem muita opção. Eu não sei, me parece que vai vir uma ferramenta que vai ter dado uma agregada. O Google tem algumas tentativas nisso, então Flutter, por exemplo, é uma boa ideia, uma ideia disso, né? Acho que ganharia. O mercado de mobile está bem estabilizado, eu não acho que vai mais para lugar nenhum. Né? Eu acho que agora é a vez da tecnologia embarcada mesmo, acredito eu. Tem muita coisa de IoT ganhando muito espaço, né? E como a gente vai automatizar e colocar componentes eletrônicos onde não tinham antes, então acho que tem um bom mercado aí, principalmente nessa parte de engenharia elétrica e eletrônica, sabe? Da mesma forma que hoje você tem começando a ter uma fusão da engenharia elétrica, engenharia eletrônica com a engenharia mecânica, eu acho que a engenharia elétrica também pode ter uma fusão aí com a engenharia da computação. Então, acho que são, partindo mais para hardware e coisa mais baixo nível, assim, são, acho que, bons caminhos a se seguirem hoje se eu tivesse começado do zero. Então, talvez eu faria alguma engenharia, na verdade, acredito eu, partindo mais por hardware, ou se eu fosse por software, essas coisas, acho que eu iria mesmo para machine learning e algo do tipo. E é engraçado que a gente está conversando aqui, a gente, por exemplo, a gente chegou, começou a falar ali de blockchain, de IoT, de machine learning, de inteligência artificial. Isso é tudo, foram keywords, né? Uma hora apareceu o keyword blockchain, todo mundo falava de blockchain, toda a empresa era especialista em blockchain, mas ninguém tinha uma aplicação. Aí hoje as pessoas estão começando a achar, pô, a gente pode usar isso aqui para aquilo. E você vê que as pessoas não falam de blockchain como falavam antigamente, né? Então, da mesma forma que IoT foi uma palavra do momento, uma época, aí subiu, todo mundo fazia projetinho em Raspberry, em Arduino, e aí ele foi, tipo, ele chega naquele ponto de hype, né? Todo mundo fala sobre ele, aí ele começa a entrar, não num declínio de uso, né? Mas num declínio de, tipo, ele não é mais um keyword, né? Ele começa a achar as aplicações reais na vida de todo mundo aí. Sim, com certeza. Eu acho que o principal é a acessibilidade, né? Porque acho que conforme essas coisas ganham, viram buzzword, né? E aí, conforme aquilo fica acessível, as pessoas começam a brincar com aquilo. Porque se a gente for ser bem simplista, foi assim que começou o mercado de PC, né? Tinha os gênios que mexiam no mainframe das empresas gigantes, aí os CIs começaram a ficar super populares, né? Começou a miniaturizar tudo, e aí os caras começaram a pegar aquilo para tirar um sarro, para poder meio que querer replicar em casa o que fazia no serviço, ou para fazer projetos, provas, conceitos, etc. E alguém viu o valor naquilo, criou o mundo que é hoje. E o negócio deu uma volta tão grande que o Steve Jobs, o Wozniak, o Ballmer ou o Gates fizeram nos anos 70 é o que virou norma no mercado. E os caras estavam correndo demais contra a maré na época. Sim. E hoje virou norma. Se você fosse falar assim pro pessoal que alguém está começando agora, qual é a crista da onda? Você fala assim, entra nisso agora, porque isso aqui, ó, é o futuro garantido.
Eu acho que o principal é as pessoas terem uma boa base. Eu acho que se você tiver uma boa base, você se adapta. Porque como eu sou muito curioso, né? E por sorte, a faculdade que eu fiz me deu uma base fenomenal, eu consegui me adaptar bem com um monte de coisa. Então, quando teve a onda do VoIP, eu surfei, sabe? Quando teve a onda do .NET, eu surfei. Quando teve a onda do banco de dados, eu surfei. Cara, tá na onda do DevOps agora, eu tô surfando, entendeu? Eu tô parando. Eu só estudo DevOps? Não. Eu tenho um monte de projetos paralelos. Obviamente que cada um deles andando mais ou menos, mas eu trabalho com DevOps, eu me aprimoro em DevOps, mas estudo outras coisas paralelas ao DevOps, né? Então, eu não sei, acho que um bom lance é ter uma boa base, sabe? Ter uma boa matemática base, ter uma boa lógica não só de programação, lógica mesmo, base. Aí, na sequência, com certeza, uma lógica de programação. Isso é uma dica bem legal, tá? É uma dica bem legal. Sim, e ter um conhecimento de sistemas operacionais também que seja interessante. A gente pode ser Windows, Mac, Linux, qualquer outro Unix. Então, ter o conhecimento básico, eu acho que vai fazer a pessoa se adaptar, né? Sim, porque hoje tem uma coisa que a gente vê muita molecada trabalhando, eu sei fazer Photoshop, eu sei brincar com isso e com aquilo, mas falta a teoria, né? Falta o cara entender... Você acha que falta criatividade nas pessoas? Se falta criatividade... Eu não sei se essa é a palavra certa também, né? Eu acho que falta... Eu acho que não falta criatividade, a criatividade sempre existiu lá, né? Eu acho que a gente não explora a criatividade das pessoas, né? A gente é mal explorado, e principalmente, que você perguntar para uma criança de 7 anos, falar assim, você sabe desenhar, você é um artista? A criança vai falar, eu sou um artista, né? E aí, a partir do momento, a gente fala assim, você é um artista? Se eu perguntar para um adulto, ele vai falar, não sou um artista. Mas essa criatividade existe, né? Eu acho que ela é mal explorada, ou a escola, ela também inibe um pouco essa ideia, né? Dessa criança ser mais criativa e tal. Por isso que eu acho que também no caso de criança, né, eu acho que você conseguir explorar isso dentro de casa, eu acho que é fundamental, né? Sim. Fundamental. Sempre estimular a criança. Eu acho que eu tive isso dentro de casa, né? Sempre tive esse estímulo. Cara, simplesmente imagina, minha mãe ou meus pais me darem um brinquedo novo, eu ganhar de alguém, e eu, no dia seguinte, abrir a caixa de ferramenta do meu pai, pegar uma chave de fenda, uma chave em Phillips, desmontar, não conseguir montar de novo, e é isso aí. E meus pais não me repreendiam. Nunca repreenderam. Então, talvez isso tenha colaborado, entendeu? Sim. Talvez isso é bem legal. Realmente é o estímulo, né? É o que falta, assim, né? Eu acho que é o caso de estímulo mesmo. Se você repreende, se você fala pra criança que aquilo é errado, ela vai falar assim, tá bom, ela perde o interesse naquilo, naquela coisa de descobrir, capaz, né? Exato. Acho que é por aí mesmo. E aí, bom, finalizando aqui o nosso bate-papo, se alguém quiser entrar em contato com você, te achar na interwebs, como é que faz? Cara, eu acho que o jeito mais fácil de me encontrar na internet mesmo é no meu GitHub, cara. Só me procurar lá, é Quirinux, Q-U-I-R-I-N-U-X. Só me procurar no GitHub, mandar uma mensagem. Tô sempre por lá. Eu tenho alguns projetos que eu mantenho, estão no GitHub, alguns que eu faço parte. Colaboro com algumas coisas aí. Meus projetos pessoais também estão todos lá. Então acho que é o mais fácil de me encontrar por ali. Legal, até colocar no show notes lá. Show. Legal. Daniel, obrigado demais pela participação. Putz, um papo super legal, experiência super bacana para mostrar aí para quem está ouvindo, tem interesse de morar fora, de ir para outro lugar, de conhecer outras culturas. É legal demais. E para o pessoal que está trabalhando aí em DevOps ou que tem interesse em DevOps, vai ser bem legal esse bate-papo aqui que a gente teve. Eu que agradeço aí o convite. Parabéns aí para vocês pela iniciativa também. Curti bastante participar aqui também. Obrigado.